Jornal da Mix. Termina amanhã a Semana do MEI, o Microempreendedor Individual. O evento acontece em todo o Brasil e é promovido pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, Santa Catarina tem 576 mil MEIs constituídos, 66 mil só aqui no Vale do Itajaí. Para fazer uma avaliação aí desse trabalho desenvolvido ao longo da semana e passar informações importantes sobre MEIs, porque todo mundo sempre tem alguma dúvida, está conosco a consultora credenciada do SEBRAE, Bárbara de Oliveira. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse programa hoje. Bom dia, Bárbara. Maravilha. Bárbara, me conta um pouquinho dessa semana, né? O que vocês fizeram exatamente? Eu acho que as ações estavam concentradas na Praça do Empreendedor, ali no Shopping Parque Europeu, é isso? Aqui no Vale do Itajaí, sim. Nós temos mais de 100 municípios que participam da Semana do MEI. Então, hoje nós temos um programa que se chama Cidade Empreendedora. E dentro deste programa, um dos eixos é a Sala do Empreendedor. Então, nós temos mais de 119 salas do empreendedor em Santa Catarina. E dentre essas salas, mais de 100 estão participando da Semana do MEI. Então, estão sendo feitas ações em todo o estado de Santa Catarina e aqui no Vale do Itajaí, principalmente em Blumenau, que acaba, conforme é um município maior aqui da região, claro, acaba abrangendo mais MEIs sendo atendidos aqui. Blumenau, inclusive, foi o município que mais registrou atendimentos do início de janeiro até então. Mais de 8 mil atendimentos aos MEIs aqui da região. E na semana também aumentou o movimento agora? Sim, agora nessa semana estão sendo feitas várias ações, né? Ontem já foi feita uma capacitação na Uniavan, que é um dos parceiros da Sala do Empreendedor. E hoje até eu vou aproveitar para divulgar aqui que vai ser feita também, você estava falando antes da separação de dinheiro, de controle de dinheiro. Sim, educação financeira, falta muito, né? Às 19 horas na Uniavan, no Shopping Parque Europeu, que fica no segundo piso. A palestra com o tema Importância da Separação da Pessoa Física e Jurídica para o Sucesso da Sua Empresa. Fundamental isso. Que vai ser em parceria com o Centro Educacional Simplifique Suas Finanças. Às 7 horas da noite hoje, ali na Uniavan do Shopping Parque Europeu, é isso? Isso. E é gratuito, é aberto, pode chegar lá e fazer. Ele é gratuito, né? Totalmente aberto. Quem tiver dúvidas pode ligar também para a Praça do Empreendedor. Eles fazem atendimento também pelo WhatsApp. Então, todas as informações podem ser obtidas ali através da Praça do Empreendedor. E, independentemente da capacitação ou não, a praça também vem com consultorias individuais. Ah, que bacana. Então, além do empreendedor ter o suporte, né, para fazer a sua declaração anual de faturamento, fazer parcelamento se ele tiver dívidas, né, verificar toda a sua situação, também é feito os processos de abertura, alteração, baixa. Todos os processos são feitos pela Praça do Empreendedor, todos esses processos são gratuitos. E, inclusive, né, a própria Praça do Empreendedor também está disponibilizando em parceria com o SEBRAE de consultorias individuais. Então, às vezes, é um empreendedor que precisa de suporte financeiro, que precisa ter uma conversa mais prolongada com alguém que entende de finanças, né, alguém que tem um entendimento melhor, ele tem esse momento de conversa com um consultor do SEBRAE no privado. E é muito interessante isso, né, Bárbara? A gente está aí terminando quase, né, trazendo essa entrevista justamente na quinta-feira, mas é importante lembrar que o SEBRAE faz essas ações durante todo o ano, né? A gente quer ressaltar o quanto é importante isso, porque depois da pandemia ou durante a pandemia, houve uma explosão de números de MEIs criados, Santa Catarina, Brasil, justamente porque muita gente perdeu o emprego, muita gente resolveu investir no próprio negócio e aí criou seu próprio CNPJ nessa categoria de microempreendedor individual. Só que assim, o brasileiro ele tem o empreendedorismo no sangue, mas a profissionalização de tudo isso, de tudo que é envolvido nisso, a gente realmente não tem. Aí se endivida, vai pro lado errado. Então, quer dizer, tem espírito de empreendedor, mas não tem a disciplina de empreendedor, vamos dizer assim. Né? Que exige, né, Pancho? Opa, não é sempre fácil. Então, assim, hoje, essa palestra que vai acontecer, pode colocar meu nome lá, eu quero estar lá já estarei. Mas, assim, esse é o ponto que o SEBRAE quer atingir, né? Profissionalizar também, né? Que tarefas, que atividades vocês estão abrangendo para justamente deixar esse MEI mais profissional. Trabalhar, ele sabe. Exatamente, né? Isso não é só questão do MEI, mas no Brasil a gente tem uma veia que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Tem um relatório que se chama GEM,
E esse relatório é um relatório de empreendedorismo mundial, onde, se a gente observar a curva dele, até 2013, a maioria dos empreendedores do Brasil, eles empreendiam por necessidade. Sim. Depois eles começaram a aprender por identificação de oportunidade de mercado. Mas daí veio a pandemia, como a Gisele falou, né? E justamente meio que mudou esse cenário durante a pandemia. Então a gente via que quanto maior o número do desemprego, era contrário à curva do número de mês abertos. Né? Quanto maior o desemprego, maior também o número de mês abertos. Isso, né? Então o que aconteceu com isso, né? Então as pessoas sabem muitas vezes fazer a técnica, porém essa parte administrativa, né, porque não é só questão de controle financeiro, mas é custo, é formação do preço de venda, é como divulgar a marca, é como colocar a proposta de valor nessa marca. Então, exige muito conhecimento, né? E muita prática também, porque aquele cara, ele é sozinho, né? Já diz o nome, ele é microempreendedor individual, então ele tem que fazer tudo sozinho. E a gente está ali justamente para ajudar ele. Então, o serviço da Praça do Empreendedor aqui de Blumenau, em parceria com o Sebrae, justamente faz toda essa parte. Além da parte burocrática, sempre tem agendas contínuas de capacitações e de consultorias individuais. Não só na parte financeira, mas também na parte de planejamento estratégico, de marketing e vendas e tudo mais. É isso que eu ia dizer, porque o consultor do Sebrae tem conhecimento de diversos setores aí da economia, né, de diversas áreas, né, comércio, serviço, enfim, das mais diferentes áreas, e com certeza pode auxiliar alguém num planejamento estratégico, por exemplo, até saber como lidar com seus concorrentes, ou como atrair melhor o seu cliente, enfim, tem todo esse suporte também pelo Sebrae, né, Bárbara? Sim, exatamente. E a gente também verifica sempre os indicadores, né, de inadimplência, e a média de Santa Catarina é de 30% a 55% de inadimplência. É muita coisa. Isso eu tô falando de MEI, né? Então são aquelas pessoas que fazem a abertura. Muitas vezes essas pessoas elas fazem a abertura num site pirata, porque simplesmente vai no isso Google. Também é? Muito. Ah, não acredito. Tem golpe direto. Golpe é pra todo lado. Que loucura, que loucura. O golpe tá aí, né? Golpe tá aí. Então, o que acontece? Eles vão lá no Google, digitam abrir MEI, e quando eles fazem essa abertura sem nenhum tipo de orientação, muitas vezes eles acabam caindo em golpes. O MEI fica lá aberto, eles nem sabem se abriram ou não, porque não conseguem conferir, não tem essa expertise. Também não procuraram a Praça do Empreendedor. E acabam não pagando a guia do DAS, que é a guia de contribuição mensal do MEI, né? Que hoje vai até R$ 66,60 por mês. Não é um valor expressivo, porque, só lembrando, independentemente de nota fiscal ou não, né? O MEI ele pode faturar até R$ 6.750 por mês. Exato. E ele não paga mais imposto se ele faturar os 6.750 ou faturar zero. Paga sempre aquela taxa O imposto de é sempre igual. Agora é R$70, acho, até. Vai dar uma aumentadinha, deu uma aumentadinha por causa do salário mínimo, Isso, né? Mas exatamente. depende se for indústria, comércio ou prestador de serviços, são valores variados, né? Só que ele não passa, né, esse valor de 70. Então, o que acontece é que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo, acaba deixando lá, acha que não tá aberto, e aquilo ali fica correndo. Então, E a dívida fica aumentando. e aí o E pessoal... o juro é alto se Aí você não paga atrás. Né? Exato, e quando a pessoa vai descobrir, é enviado uma cartinha da Receita Federal, tem um aviso lá da Receita Federal, o CPF foi cancelado, ou aconteceu alguma coisa que eles batem lá na praça ainda... porque vocês da praça, ou o Sebrae, tá me cobrando. Não tem nada a ver com isso, né? O acesso que o empreendedor tem é o mesmo acesso que nós do Sebrae e que o pessoal da Praça do Empreendedor. Só para lembrar que o pessoal da Praça do Empreendedor são todos funcionários da Prefeitura Municipal, que tem essa parceria com o Sebrae. O acesso que o empreendedor tem é o mesmo acesso que nós temos. Então, a gente não tem como recalcular juros, multa, nem nada disso. Porque isso ali tudo, a maioria do imposto, né, que na verdade é o encargo, é o INSS, né, é R$5 de ISS, é o que vai para a prefeitura, e R$1 é ICMS. Então, atrasando isso, sim, pode-se cair em dívida ativa, pode-se ter o CNPJ cancelado, né, a gente fala inapto e até baixado de ofício, e às vezes o pessoal acha que, né, que o microempreendedor individual não é uma empresa, mas é. Tem Claro todos que é. os direitos Lógico. e também os deveres de uma empresa, só que de forma mais facilitada. Ele não precisa ter contador, Menos burocrática, vamos dizer menos assim. burocrática. Ele mesmo pode fazer a sua contabilidade, né? Que é o quê?
todo dia 20 pagar a guia do DAS e uma vez por ano fazer a declaração anual de faturamento, que Por inclusive... sinal, tá vencendo agora esse prazo, Isso, né? dia Da 31 declaração de anual. maio. 31 de maio, semana que vem, então. Isso, por isso que a gente tá fazendo esse mutirão aí também na Entendi. Semana do MEI, pro pessoal ir lá na praça e fazer essas declarações. Essa declaração lá na praça é totalmente gratuita. Inclusive, todos os serviços voltados pro MEI em Blumenau são totalmente gratuitos. Inclusive, também, Blumenau está se adequando, né? Resolução CG 59 e não vai mais fazer exigência de alvará para os MEIs. Isso que eu bacana. queria saber do É alvará. a lei da liberdade econômica, né? Ou Isso. seja, Foi assinada pelo prefeito Mário no final do ano passado. Porque tem que renovar, né? Até então, você tinha que renovar. Embora não seja pago também, né? Mas você tem que fazer essa renovação anual. Descobri recentemente. Isso. Mas agora, então, vai mudar? Isso. Em Blumenau não é pago, né? O alvará, embora tenha sido emitido, mas só para deixar claro que não ter o alvará, que é um procedimento novo aqui no município de Blumenau, não significa que ele não terá que cumprir as exigências. Então, o bom, quando for fazer a abertura do MEI, ir lá na praça para fazer, não fazer sozinho. Porque lá na praça eles vão dizer, ó, nesse local é permitido, não é, né? Você tem que ter essas exigências aqui da vigilância sanitária, do meio ambiente. Dependendo enfim, da área que ele for atuar, dependendo né? do serviço também que ele for prestar, né? Porque às vezes as pessoas querem abrir uma indústria, porque MEI também pode ter indústria, né? E quando eu falo indústria, as pessoas pensam que é uma coisa grande, mas não. Fazer docinho e biscoito em casa também é uma indústria, né? Claro, com certeza. As pessoas têm que ter Essa noção, né? essa noção, exatamente. Então, você tem que seguir umas normas sanitárias também. Não são normas, são até boas práticas. Inclusive, não são normas muito assim, que as pessoas não consigam implantar. Sim, é possível, né? Fazer, não é uma série de adequações que precisa de muita infraestrutura. Não, mas são coisas básicas. Tipo, carteira de vacinação, né? Quem é esteticista, manicure precisa de autoclave. São coisas básicas. E lá eles dão toda a orientação, né? De tudo que se precisa e se naquele local é permitido ou não ter aquele tipo de negócio. Então a pessoa já vai lá, já sai de lá sabendo. Então ela decide, né? Se ela quer abrir ou não e o que ela tem que se adequar. Porque mesmo que ele não vai ter que ter alvará, ele vai sofrer uma fiscalização sanitária, ele vai sofrer uma fiscalização do meio ambiente se o código de atividade dele for relacionado ao meio ambiente. A ausência do alvará não isenta ele de outras responsabilidades. Exatamente, vamos dizer porque assim, né? a lei da liberdade econômica justamente é isso. O município está dando uma credibilidade para o empreendedor, né? E aí ele confia. Confiando, né? Ele confiando. confia, porque até então, até antes de existir a lei, como é que era feito, né? Não estou falando agora desses últimos anos, mas vamos voltar quando existia o MEI lá em 2008. Foi quando foi criado o MEI, 2008. Antes, precisava passar por toda a burocracia que uma grande empresa passava. Então, independentemente do risco dele, se ele tinha 200 metros quadrados, ou se ele tinha 1 quilômetro de metro quadrado, ou se ele tinha nenhum funcionário, ou tinha 200 funcionários, exatamente a fiscalização era a mesma. O fiscal tinha que ir antes, pensa, em cada estabelecimento, dizer se pode ou não. Sim. Isso ali demorava muito tempo. Sim, porque ele tá fazendo isso para um monte de gente e não tem fiscal suficiente para E na atender toda a prática, demanda, né? empatando a economia. Exatamente. Isso, e as pessoas ficavam com raiva, né? Aí eu vou Lógico. dar um exemplo pra vocês, que Florianópolis demorava mais de meio ano pra Meu conseguir Deus sair do uma céu. consulta de viabilidade. Que loucura. Com a lei da liberdade econômica, com esse trabalho também em parceria com o Sebrae, a gente conseguiu reduzir muito o tempo dos municípios, né? Blumenau hoje tem um tempo, assim, legal, né? Pra fazer abertura do MEI, ele já sai na hora, né? Se ele for lá na praça, ele já sai da muito praça rápido. com o CNPJ Constituído. pronto. E o pessoal é muito querido lá, dá orientação direitinho. É uma análise de viabilidade pelo site né, já é ele praticamente automático. Então, tem os casos de alto risco, que daí sim, precisa ser feita uma análise humana, né? Que não tem como um robô responder. Claro. Mas tudo que for baixo risco, basicamente já é tudo respondido automaticamente. Ô, Bárbara, tu falaste aí no limite de faturamento do MEI, né? De 6.750 por mês, R$ 81 mil por ano.
E esse valor está congelado já há alguns anos já, né? Existe até um projeto de lei no Congresso, mas que não evolui, né? Não vai para votação nunca para aumentar esse limite, né? Vocês têm alguma informação sobre isso? Se vai aumentar ou não vai aumentar? A gente tá na expectativa Porque sempre. é complicado, né? Porque, óbvio, né? A gente quer que o MEI evolua, que ele aumente o seu faturamento e, quem sabe, passa para ser microempresa, que é o próximo passo, se eu não me engano, né? Ou seja, o próximo regime tributário. Mas claro que esse limite está defasado já, né? Ou seja... Sim, se a gente for E antes só da Bárbara responder, o problema, né, Pancho, de aumentar esse rendimento é que você passa a pagar um imposto maior e as pessoas não querem isso. Então, por isso o interesse de aumentar esse valor. Hoje está defasado, principalmente em relação ao aumento da inflação. Né? Foi em 2018 a última atualização. A última, né? Exatamente, faz 5 anos já. Isso. E não é só o MEI, né? As micro e pequenas empresas, EPPs, também estão defasadas. Todos os limites, né? Todos os limites. Então, se aumentar do MEI, teria que, teoricamente, existe também um projeto para aumentar das micro e pequenas, né? Também proporcional. Porque também, com o aumento da inflação e o custo da mercadoria ficou muito alto. Certo. Então, daqui a pouco, R$ 6.750 não é nada de Não é faturamento. nada. Exatamente. Em relação ao custo que ele tem. Porque o custo vai aumentando. Para aumentar o lucro, ele tem que aumentar o faturamento e aí vai sair do limite do regime tributário. Né? Exato. E tem muitos MEIs que estão desenquadrando sem saber que estão desenquadrando. Porque é automático. Na verdade, Zé, como é que acontece isso? Quem é que isso é está uma sendo coisa muito desenquadrado? ruim. A gente tem feito uma capacitação, até se os ouvintes aí quiserem saber mais, se chama MEI na Prática. Ela está disponível. Se você digitar no Google MEI na Prática Sebrae, ele já vai aparecer. E esse MEI na Prática, ele fala tudo isso que eu tô falando aqui e mais essa questão de aumento de limite de faturamento. E lá na Praça do Empreendedor em Blumenau, eles também estão dando essa informação, né? Então, às vezes o pessoal diz, mas eu vou faturar 81 mil e se eu passar R$1 eu não desenquadro. Sim, você desenquadra. Sim, automático, né? Assim, na verdade era para ser automático, mas a Receita Federal acaba sabendo só no ano que vem, quando vira o ano. Isso. Então, o que a gente diz? Vai acompanhando mensalmente o seu faturamento, né? A gente tem até uma tabelinha que a gente entrega, né, para todo mundo que abre. Vai acompanhando mensalmente. Quando você vê que você vai estourar o limite no mês seguinte, já procura um contador. Porque se o MEI, né, ele não pode ter sócio, ele não pode ter um KNAI não permitido, ele tem que ter algumas regrinhas ali. E aí o contador, ele já faz o procedimento na junta comercial para ele ir para o próximo regime tributário. Ele fica dentro do Simples Nacional, porque o pessoal diz, verdade, eu vou sair do Simples, né? Não, o MEI ele já é do Simples, né? Ele pode ficar dentro do Simples Nacional, mas daí ele vai começar a pagar um imposto proporcional ao faturamento. Exato. Comércio 4%, né? E prestador de serviço 6%. Então, esse planejamento, esse MEI tem que ter. Porque se ele deixa passar, ano que vem, quando virar, ele vai ter que pagar tudo retroativo. Se passar de 20%. Se ficar dentro de 20%, ele vai ter que pagar imposto só da diferença. Mas pensa um MEI que abriu em janeiro ou em anos anteriores e desenquadrou. Se ele faturou, vamos supor, R$110 mil, Ele vai pagar 4%. ele vai ter que pagar 4% em cima de R$110 mil. É muita coisa. É muita coisa. Então, esse pessoal diz, meu Deus, agora eu desenquadrei, eu vou falir. Né? Não, pelo Mas contrário, se tá avançando no faturamento é porque tá evoluindo, né? Exato, Cuidar mas da é importante fazer isso com planejamento. E por mais que você vai pagar mais imposto, porque tem esse aumento de imposto aí quando muda de regime, você vai estar faturando mais, sua empresa está crescendo, então é bom também, né? Não dá para dizer que é ruim que a gente saia do MEI, né? Se você está saindo do só MEI, se organizar. é porque está evoluindo. Exatamente, é só se organizar financeiramente, principalmente. E se estiver crescendo, se quiser crescer mais também, dá para lembrar que o MEI ele tem um acesso ao crédito facilitado, né, Bárbara? Isso. Como é que funciona? O MEI, existe um programa em parceria com o Badesc, o governo do estado, que se chama Programa Juro Zero, que está disponível em todas as agências, né, de microcrédito. E essas agências também são parcerias da Praça do Empreendedor de Blumenau, onde ele consegue captar até R$5 mil 2 vezes
e realmente não tem pagamento de juros. Ah, que bacana. Né? Ele é dividido em 6 parcelas e aí a 7ª seria o valor dos juros, então ele paga... Se ele pagar todas as parcelas em dia, ele não paga a última, que seria os juros. Tudo isso você está sabendo porque está aqui ouvindo e assistindo, né, o Jornal da Mix, e também todas essas informações estão disponíveis também no Sebrae e na Praça do Empreendedor, né, Isso, Bárbara? todo mundo pode, como eu disse, né? A Praça do Empreendedor também faz atendimento pelo WhatsApp, né, e vocês podem mandar por lá e tirar todas essas dúvidas. Inclusive, como eu disse, o MEI, ele é realmente uma empresa, então ele também consegue, né, emitir boletos, antecipar títulos se for necessário, trabalhar com maquineta de cartão de crédito e débito. Eu fico arrepiada quando eu vejo o pessoal trabalhando com maquineta no CPF. É raro, mas acontece com frequência, né? Então, o que acontece? O pessoal vai lá comercializar, não, passa aqui na minha maquineta no CPF. Gente, não façam isso, tá? Porque se você não faz uma declaração de imposto de renda bem, né, certinha, gente, isso ali vai dar problema para vocês no imposto de renda pessoa física. Né? Então, o que eu indico? Abra o MEI, e coloque a maquineta para o MEI. Do CNPJ, né? Exatamente. Então, né, esse tipo de coisa, tudo, esses auxílios bancários, todos os nossos parceiros também, a gente dá toda a orientação. E o MEI, inclusive, pode fornecer para a prefeitura. Porque, lembrando, né, ele é uma empresa. Sim. Ele não é um autônomo. Exatamente. O pessoal acha que ele é autônomo. Não, é uma autônomo empresa. É uma coisa... É uma empresa é outra. eu-presa, né? Eu-presa. É uma Isso. empresa de um homem só. Pode ter um funcionário, na Ele realidade, pode né? ter, no máximo, um funcionário. Pode ter um funcionário, exatamente. E aí, o que acontece, né? Ele pode fornecer para a prefeitura, e inclusive ele tem preferência em alguns editais. Porque eles acham, porque eu vou fornecer para a prefeitura, eu vou concorrer com a grande e eu não tenho chance. Não, mas a gente já viu vários cases de sucesso que inclusive pintores, né, decoradores de eventos fornecem sim pelos editais da prefeitura. E lá na praça a gente tem também um auxílio, né, de uma das colaboradoras, que ensina ele como faz para emitir as CNDs, né? Como é que faz para participar dos editais. Dá uma orientação, né, pelo isso, menos. dá uma orientação. Tem que abraçar o Sebrae, ensina muita coisa, né, Pancho? Com certeza. Tem que aproveitar esse restinho de semana do MEI, né? Amanhã é o último dia, Isso, né? amanhã é o último dia. Qual é o horário de atendimento? Mas hoje ainda dá para participar. Eles atendem no horário do shopping, né? Mesmo horário, das 10 às 10, então. Não, desculpa. Até às 18 horas. Até às 18? Isso, até às 18 horas. Das 10 às 18, então. Isso. É lá no Shopping Parque Europeu. Eu vou deixar o telefone aqui da Praça do Empreendedor, que é 3381-7981. 3381-7981. Ou seja, se você passar por lá, vai ter todas essas informações também. Pancho, eu só quero fazer uma correção. É das 9 às 17. Das 9 da manhã Isso. às 17. Das 9 às 5 da tarde. Isso. Então tá bom, perfeito. Bárbara, obrigado pela tua participação. Muito bacana. Tem zilhões de outras perguntas que eu queria fazer, mas enfim, vai ficar para uma próxima entrevista que o nosso tempo já tá no limite. Muito obrigado, Gisele, obrigado, Pancho, obrigado a todos os ouvintes. Maravilha. Obrigada, Bárbara. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.